seja muito bem-vindo ao curso gratuito de JavaScript da OneBitCode. Nesse curso você vai aprender a programar do zero utilizando a linguagem JavaScript e vai ser introduzido também ao mundo da programação web. Eu vou ser o seu instrutor, eu me chamo Isaac Pontes, eu sou instrutor de programação e CTO aqui na OneBitCode e vou estar te acompanhando nessas aulas onde eu vou te ensinar tudo que você precisa para realmente entender como a programação funciona e como a linguagem JavaScript funciona. E como é que vai funcionar esse curso aqui? Bem, a gente vai ter aulas teóricas e práticas para que você tanto aprenda a programar na prática, mas também que você saiba o que você está fazendo, certo? A teoria ela é bem importante para que você no futuro consiga criar as suas próprias coisas e não apenas ficar repetindo coisas que você vê na internet. Então a gente vai ter aulas teóricas e práticas. E ao final de cada aula, eu também vou deixar exercícios para que você consiga praticar e se sinta aí incentivado a treinar por conta própria, que é um ponto muito importante para quando a gente está aprendendo programação. E no final, a gente ainda vai ter um projeto de conclusão super legal para poder colocar em prática aí todos os conhecimentos aprendidos ao longo de todas as aulas em um projeto realista que você pode, inclusive, colocar no seu portfólio também de programador. E aí, eu vou passar rapidamente com você nos tópicos que a gente vai estar vendo ao longo de todas as aulas. Serão 10 aulas ao todo. E aí, primeiramente, a gente vai começar com a base da programação e da linguagem JavaScript. Nessa primeira aula, que é essa aqui, a gente vai ter essa visão geral, mas a gente também já vai te dar uma introdução ao JavaScript. Vamos falar um pouco sobre a história da linguagem, as suas principais características, como você faz para usar essa linguagem, o que você precisa ter, quais são os requisitos. Você vai escrever o seu primeiro Hello World, que é uma coisa aí da programação, né, que seria o seu primeiro programa. E a gente também vai ver como utilizar rapidamente o JavaScript com o Node.js também. Na aula 2, a gente já vai passar para os conceitos básicos da linguagem e da programação de uma forma geral. Você vai aprender o que são os tipos de dados primitivos, você vai aprender a trabalhar com operadores matemáticos, com strings e também com entrada e saída de dados para poder começar a criar aí seus primeiros programas mais interativos. Depois disso, a gente vai passar para a aula 3, onde vamos falar sobre estruturas de controle, uma coisa muito importante na programação. E aí a gente vai ver nessa aula, na prática, como funciona o if e o else, o switch, o while, o do while e o for, que são todos estruturas de controle, certo? São estruturas aí condicionais e de repetição que a gente usa nos nossos programas para criar vários comportamentos mais avançados. Na aula 4, a gente vai falar sobre funções e sobre módulos, tá? E ainda vamos ver um pouquinho sobre o NPM, o que ele é e como utilizar. É um ponto bem importante também. Na aula 5, a gente vai falar sobre estruturas de dados. A gente vai estar vendo aí os objetos e os arrays, que são as estruturas principais que a gente tem na linguagem JavaScript, já nativos da linguagem. E você vai ver como utilizar aí os principais métodos, né, as principais funcionalidades dos objetos e dos arrays para poder criar programas mais complexos. Avançando, a gente chega então ao ponto alto da linguagem JavaScript, certo? Que aí a gente vai ver realmente as coisas se concretizando, todo aquele conhecimento de fundamentos na aula 6, que é a aula de DOM, que é o Document Object Model, que a gente na aula vai explicar em detalhes o que é, mas é quando a gente vai realmente começar a utilizar a programação junto com as páginas web. Aí a gente vai falar sobre seleção de elementos, inserção, manipulação e exclusão de elementos na tela do site mesmo, certo? Na página. Vamos falar sobre eventos e várias coisas relacionadas ao DOM. Na aula 7, a gente vai entrar em um dos tópicos que mais assusta as pessoas na linguagem JavaScript, que é a assincronicidade. A gente vai ver funções aí que, como o setTimeout e o setInterval, eles são executados de forma paralela, de forma assíncrona. A gente vai ver o que são as promises, como utilizá-las e também como utilizar elas através da sintaxe de async e await. E não precisa se preocupar se você não está entendendo nada do que eu estou falando, certo? Mesmo que você esteja começando do zero, quando a gente chegar lá, você já vai estar mais familiarizado com todos esses termos. Isso aqui é só para dar uma visão geral rápida do que a gente vai ter de todo o conteúdo aí. Na aula 8, a gente vai falar sobre requisições HTTP, que também é um tópico que as pessoas gostam muito, é bem importante. E a gente vai ver como trabalhar com APIs, como consumir APIs, fazer requisições com o fetch e outros recursos aí mais avançados da linguagem JavaScript. E por último, a gente fecha então nas duas últimas aulas com um projeto final completo em 2 partes. A gente vai construir juntos esse projeto e, como eu falei antes, você até pode colocar ele no seu portfólio no final.
beleza? Então esse é o conteúdo que a gente vai estar vendo aí ao longo de todas as aulas e a gente já vai começar nessa aqui. Essa é a nossa aula 1 e nela a gente vai dar aí uma introdução ao JavaScript, beleza? Então mesmo que você não saiba ainda nada sobre a programação web, sobre a linguagem de programação de uma forma geral, você vai conseguir agora começar aí a dar os seus primeiros passos. Vamos lá? Primeiro de tudo, o que você vai aprender nessa aula? Você vai aprender o que é o JavaScript, por que aprender essa linguagem de programação específica, né? Por que especificamente o JavaScript, como que a gente faz para instalar e começar a utilizar o JavaScript. Você vai também escrever o seu primeiro código na linguagem JS, né? Que é como a gente abrevia aí o JavaScript. E a gente também vai ver como utilizar o JS no terminal com o Node.js. Vamos lá? Primeiro de tudo, então, o que é o JavaScript? O JavaScript ele é uma linguagem de programação, ou seja, ele é um conjunto de códigos com instruções para o computador. Se você não sabe ainda o que é uma linguagem de programação, nunca ouviu esse termo, ele é basicamente um conjunto de vários comandos, várias instruções que você dá para o computador e aí você diz a ele o que fazer e aí o computador ele vai executar as suas instruções. Como por exemplo, a gente tem essa apresentação aqui sendo feita, certo? Ela é um programa de computador, de certa forma, um software, e quando eu aperto a seta de passar ou voltar, ele avança o slide, ele volta o slide. Isso tudo faz parte do programa, são as instruções que a gente dá para o computador. Só que essa é a parte em que o usuário interage, né? Você está usando ali a aplicação, então você só clica no botão e ela funciona. Só que para isso acontecer, alguém precisou programar, alguém precisou definir todo esse funcionamento da apresentação e isso se aplica aí a qualquer programa de computador, beleza? Então o JavaScript ele é uma linguagem para a gente fazer justamente isso, para a gente criar essas interações aí, né, com o computador através dos comandos da linguagem. O JavaScript ele é a linguagem da web, certo? Existem várias linguagens de programação. Mas quando a gente fala da programação web, que é uma área que está bastante em alta hoje, né, que é uma área bem importante, o JavaScript ele é a principal linguagem porque ele é a única linguagem de programação que funciona nativamente nos navegadores. Então você está usando aí o YouTube provavelmente para assistir esse vídeo aqui e o YouTube ele é um site, ele está na web. E ele, para ele ser criado, ele precisou ser programado e ele foi programado utilizando a linguagem JavaScript. Pelo menos essa camada aí que você consegue ver, interagir, certo? Onde você tem o player de vídeo, as sugestões de outros vídeos e todas essas funcionalidades. Tudo isso foi criado com a linguagem de programação JavaScript. E quando que o JavaScript foi criado? Para que ele foi criado? Bem, ele foi criado lá na década de 90, então ele não é uma linguagem nova, já existe há bastante tempo. Ele foi criado para ser usado com o navegador Netscape, que era um navegador que existia na época, para justamente fornecer mais dinamismo e interatividade para as páginas web. Antes de existir o JavaScript, as páginas web eram basicamente texto, você só usava elas para ler conteúdos, né? Você ia de uma página para outra e aí você abria, lia o conteúdo, né? Usava-se muito para artigos acadêmicos, artigos científicos, então era basicamente para compartilhar texto. Porém, a internet ela foi se popularizando e com isso a web foi se popularizando e foi surgindo aí a necessidade, né, a vontade das pessoas de criarem coisas mais interativas, né, programas mais interativos para funcionar na web. E com isso nasceu a linguagem JavaScript, que é uma linguagem que foi criada para justamente funcionar no navegador, sem você precisar instalar nenhum programa extra. Você instala o seu navegador e ela já vai funcionar ali e hoje ela é suportada aí por todos os navegadores, beleza? E aí, além disso, o JavaScript ele tem as suas características, né, que o diferenciam das outras linguagens de programação. E aí eu trouxe aqui que ele é uma linguagem, né, flexível e dinâmica, tá? É uma linguagem de alto nível. O que isso significa? Linguagens de baixo nível são aquelas que estão num nível mais próximo das instruções da máquina, certo? Então são linguagens mais difíceis da gente compreender, humanamente falando, né? Utilizam códigos mais específicos lá, enquanto que as linguagens de alto nível são linguagens mais fáceis de serem utilizadas. Os comandos, eles são fáceis de lembrar, lembram muito o inglês, certo? Um idioma mesmo, a língua inglesa. Então é uma linguagem fácil de ser utilizada. Ela é multiparadigma, que basicamente é um termo que serve para dizer que ela é uma linguagem flexível. Ela adota aí vários paradigmas, né? Você consegue trabalhar utilizando vários paradigmas. Isaac, o que é um paradigma? Bem, é uma forma de você programar, certo? É como se fosse um guia ali que você segue, um estilo que você utiliza na hora de programar. E o JavaScript ele suporta vários paradigmas. Com isso, ele é uma linguagem bem flexível.
E além disso, ele também tem tipagem fraca e dinâmica, né, que entra aí também nesse ponto da flexibilidade, que é algo um pouco mais técnico e eu vou deixar para explicar em detalhes quando a gente for realmente falar aí sobre tipos de dados, beleza? Então nas próximas aulas você vai aprender direitinho o que é, mas a ideia aqui é que o JavaScript ele é uma linguagem que te dá muita liberdade em comparação a outras, beleza? É bem flexível e é bem fácil de aprender. E por fim também, né, existem aí diversas possibilidades quando a gente aprende o JavaScript. Por quê? Eu falei que ele surgiu ali para a web, né, para ser usado no navegador, mas hoje ele já pode ser usado, né, há muitos anos na verdade, fora do navegador com o Node.js, né, que é uma ferramenta que serve justamente para isso, para permitir que a gente execute os códigos JavaScript fora do navegador, né, sem precisar de um navegador web para isso. E aí, a gente pode utilizar o JavaScript para criar tanto aplicações para web, quanto até mesmo aplicações desktop, né, os programas de computador, como, né, o próprio navegador web, ele é um programa de computador, certo? O Word, o Excel, o Photoshop, tá? Programas assim que você tem aí no seu computador, e também aplicativos mobile, certo? Então, aplicativos para dispositivos móveis. Então, você pode utilizar o JavaScript para muitas coisas, e por isso, mais uma vez, eu acho que ele é uma linguagem muito interessante para a gente começar. E aí, nesse ponto ainda, avançando aqui, né, para a nossa próxima parte, por que você deveria aprender o JavaScript? Talvez, se você já pesquisou um pouco sobre programação, você tenha visto aí que existem várias linguagens, né, e fica sempre aquela pergunta, né, qual linguagem você aprende primeiro? Porque existem várias. Se você estiver fazendo um curso, uma faculdade, uma coisa assim, certamente você talvez já tenha tido contato com algumas, mas por que eu acho que você deveria começar aprendendo programação pelo JavaScript? Primeiro de tudo, como eu já falei antes, ele é uma linguagem fácil, certo? O JavaScript ele é fácil de você começar a programar. Então é uma linguagem bem simples, bem flexível, e com isso ela se torna muito boa para você aprender o básico da programação ali, porque você não precisa de muito esforço, né, para entender as coisas mais simples. Em linguagens mais de baixo nível, as linguagens mais complexas, acaba sendo mais difícil você aprender ali mesmo o básico, tá? Então eu acho que o JavaScript ele é bom porque ele é uma linguagem bem fácil. Além disso, é uma linguagem moderna que está aí em constante evolução. Apesar de eu ter falado que ele foi criado lá na década de 90, o JavaScript ele recebe contínuas atualizações, certo? Todos os anos ele recebe novas versões com novas funcionalidades, novos recursos, e com isso o JavaScript ele hoje é uma linguagem que está atualizada, né? Continua aí se atualizando, e ela é muito poderosa e atual, né? Ela tem todos os recursos que você esperaria de uma linguagem de programação profissional, moderna, e com isso ela se torna muito poderosa para você criar qualquer tipo de aplicação. E por fim, além de tudo isso, né, como se isso já não fosse motivo suficiente, eu ainda acho que o JavaScript ele é muito bom porque ele pode ser muito útil na sua carreira, né, porque ele pode ser usado em várias áreas além da programação web. Apesar do foco do JavaScript ser a web, como eu falei antes, você consegue desenvolver aplicações desktop, aplicativos para smartphone, enfim. Então, são várias as possibilidades, você consegue atuar em várias áreas diferentes utilizando essa linguagem. Fora que você vai reaproveitar aí muito do seu conhecimento aprendendo a linguagem JavaScript, beleza? Então, são vários dos motivos e eu acho que você realmente está fazendo uma excelente escolha em começar a aprender a programar pelo JavaScript. E aí, já caminhando um pouco para o final dessa aula aqui, como é que a gente faz então para utilizar o JavaScript? Eu trouxe 3 alternativas para você. A primeira delas é diretamente no navegador, certo? O navegador ele é capaz de interpretar o código do JavaScript dos sites e com isso nós também podemos executar outros códigos através do console, né? Do que a gente chama de console. Então eu vou te mostrar daqui a pouquinho, mas dentro do ambiente aí do seu navegador ele consegue executar qualquer comando do JavaScript que você passar para ele. Além disso, você também pode utilizar o JavaScript através do Node.js, certo? Que é, como eu falei, uma ferramenta que a gente pode instalar no nosso computador. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho como você faz para instalar ele aí. E aí você vai utilizar ele para executar os códigos do JavaScript no seu computador fora do navegador. E por último, eu ainda trouxe um bônus, caso você queira testar aí o JavaScript sem muito compromisso também, ou se você, sei lá, não tiver no seu computador pessoal, você pode utilizar o CodePen. Ele é uma aplicação web, ou seja, ele é um site, você vai abrir aí no seu navegador. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho também como ele funciona. E dentro do site você consegue escrever e testar o seu código com as linguagens da web. Então, você consegue utilizar o HTML, o CSS e o JavaScript, que são as 3 principais linguagens aí da web,
lá dentro do próprio CodePen, e aí você consegue ver o resultado do que você está escrevendo ali. Então também é uma ferramenta muito útil em algumas situações, você pode utilizar ela aí até para acompanhar as aulas se você quiser, beleza? E agora eu vou te mostrar como trabalhar com a linguagem JavaScript. A gente vai passar por cada um desses pontos que eu falei aqui. Primeiro a gente vai ver como utilizar ele diretamente no navegador, depois a gente vai ver através do Node.js e eu vou te mostrar também como funciona o CodePen. Vamos lá? Eu estou aqui com uma aba nova aberta no meu navegador e se você apertar F12 no seu teclado aí, né, você vai abrir essa janela aqui, certo? Cada navegador tem ela de uma forma diferente, mas isso aqui são as ferramentas de desenvolvimento do navegador. E aí, se por acaso você não estiver conseguindo enxergar nesse mesmo formato aqui, tem uma setinha aqui também, que a gente pode clicar para trazer mais opções. E como eu havia falado agora há pouco, a gente pode utilizar o console aqui, ó, para executar qualquer código JavaScript. Então, olha que bacana, eu vou limpar aqui, certo? Para ele tirar toda essa poluição ali, e aí eu vou utilizar um comando do JavaScript, como eu falei. Ela é uma linguagem baseada em vários comandos diferentes. E aí eu posso vir aqui e utilizar aqui, ó, o alert, certo? Você vê que ele inclusive me trouxe várias sugestões de comandos que existem aqui. E aí eu coloco assim, ó, alert em inglês, beleza? Aí eu vou abrir parênteses. Isso faz parte da sintaxe da linguagem, ou seja, dos caracteres que você utiliza para escrever nela, certo? Assim como no português, por exemplo, a gente tem as vírgulas e os pontos e as letras e as palavras. A gente usa elas de formas específicas, né? Os verbos, os sujeitos, enfim. Aqui no JavaScript a gente também tem termos específicos. Nesse caso aqui, a gente vai executar essa função aqui, que é o alert, né? Que é para exibir um alerta na tela. E aí a gente vai escrever um texto aqui, e a gente coloca esse texto entre aspas, tá? Então, dentro das aspas, você pode colocar um texto, como por exemplo, vou colocar o meu nome. Vou colocar assim, ó, Olá, Isaac. E aí agora eu vou dar um Enter aqui, e ele vai então mostrar para mim, olha que bacana, esse alertazinho, ó, Olá, Isaac, com exatamente o texto que eu escrevi, tá? Então, aqui dentro do navegador, ele é capaz de executar qualquer código que você colocar da linguagem JavaScript, mas é claro que a gente não trabalha dessa forma aqui não. O que a gente geralmente faz? Olha só, vou te mostrar. Eu vou abrir aqui uma pasta no meu computador. Você pode criar essa pasta onde você quiser, você pode criar ela na área de trabalho, você pode criar ela na sua pasta aí de documentos, enfim. Crie uma pasta para você poder guardar os arquivos relacionados a esse curso aqui. E aí dentro dessa pasta a gente vai criar uma outra que vai ser para essa aula. Então eu vou chamar ela aqui de aula 01. Eu vou abrir ela. E aí agora para isso a gente vai precisar de um arquivo HTML. Se por acaso você nunca ouviu falar nas linguagens HTML, CSS, né, que também são as outras linguagens aí da web, esse curso ele não é sobre isso, beleza? Você precisa ter ali um mínimo conhecimento de HTML para você não ficar tão perdido, mas eu vou te dar uma base aqui agora, vamos lá. Basicamente, o HTML é a linguagem que você utiliza para criar o documento que aparece aqui na página web. Tá? Então, se você não sabe o que é o HTML, ele é outra linguagem, só que não de programação, ele é uma linguagem de marcação, é só para você demarcar ali o que vai aparecer na tela, tá? E ela é bem fácil. Eu vou criar aqui um novo, eu vou abrir essa pasta, na verdade, com um programa que é um editor de código, tá? E aí eu abro um outro parênteses aqui, né? Se você também não sabe o que é um editor de código, ele é um programa parecido com o bloco de notas que você tem no seu computador aí, que é para editar textos, tá? Mas a gente vai utilizar ele para trabalhar com os códigos, né? Ele tem vários recursos extras ali que ajudam a gente a trabalhar com os códigos. E o programa que eu vou usar aqui é o Visual Studio Code, tá? A gente tem vários vídeos aqui no nosso canal do YouTube ensinando a trabalhar com o Visual Studio Code de várias formas, beleza? Então, se você quiser aprender com mais profundidade, você pode procurar aqui no nosso canal também. Mas, basicamente, você vai acessar no seu navegador, caso você queira instalar ele, esse site aqui, ó, code.visualstudio.com, e aí você vai baixar ele e instalar no seu computador. É bem simples, é só avançar lá em todas as etapas ali e instalar ele, que ele vai funcionar normalmente, beleza? Então, ó, você vai baixar aqui, no meu caso tem a versão para Windows, se você estiver usando qualquer sistema operacional, ele vai funcionar. Então, você vai baixar o Visual Studio Code e aí você pode executar o Visual Studio Code no seu computador. Vamos lá? Eu vou executar aqui, ó, Visual Studio Code, e ele vai abrir para mim a minha pasta que eu já estava lá aberta antes, mas se por acaso quando você abrir pela primeira vez e não tiver com ela, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Arquivo, no menu, e você vai clicar para abrir uma pasta. Aí você vai escolher ela no seu computador e ele vai cair nessa mesma tela que eu tenho aqui, beleza? Então, é um programa bem fácil de ser utilizado. Aqui dentro, a gente pode ver que a gente tem toda a mesma estrutura que você tem
no seu computador. Então, se eu criasse um arquivo aqui, né, vou criar um novo arquivo de texto. Olha só, você vê que imediatamente ele apareceu aqui atrás, tá? Então, a gente vai sempre utilizar o editor de código para manipular os arquivos e escrever os códigos, tá bom? Então, a gente pode excluir esse documento aqui, que ele não tem utilidade. E aí, dentro da aula 1, eu vou criar um arquivo HTML. Lembra? É o arquivo de uma página web. Eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de index.html, que é um nome que a gente usa de forma convencional aí para o arquivo principal, beleza? Então aí dentro desse arquivo eu preciso criar a estrutura da minha página. E essa estrutura é bem fácil, certo? Você vai criar uma tag HTML. Isaac, eu não sei o que é uma tag. Uma tag é esse símbolozinho aqui, ó, certo? Esse elemento entre... É um nome entre dois sinais aqui de menor e maior, beleza? O HTML, ele é composto de várias tags para a gente sinalizar o que vai estar aparecendo na tela. E aí ele tem duas tags principais aqui, o head e o body, que é onde a gente coloca o nosso conteúdo. E aí no head a gente pode colocar um título aqui, né? Aula 1, só para a gente ter um título na nossa página. Vou colocar aqui também um título Aula 1. Como eu disse antes, você não precisa se preocupar muito com esse conteúdo aqui não, porque isso aqui é uma coisa paralela, beleza? O importante aqui é a gente utilizar a tag script. Por que script? Porque essa tag aqui é o que permite que a gente trabalhe com a linguagem JavaScript. A gente está indicando que nessa estrutura de página aqui, eu vou ter nesse ponto aqui um script. E aí, para isso não ficar muito nebuloso para você, olha o que acontece se a gente abrir esse arquivo aqui com o navegador. Olha só, eu vou clicar nele aqui e vou mandar ele abrir com o Microsoft Edge, né, que é o meu navegador padrão. E olha que bacana, ó, o que a gente escreveu já está aqui, beleza? Então, o HTML ele funciona exatamente dessa forma. Você vai criar um arquivo HTML, vai abrir ele com o navegador e ele vai funcionar. E aí eu tenho uma dica extra que eu vou estar utilizando ao longo das aulas aqui, que é uma extensão do VS Code aqui. Eu vou diminuir um pouquinho do zoom aqui, eu acho que ainda dá para enxergar bem, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, na minha aba de extensões, certo? Como eu falei antes, o VS Code ele tem vários plugins, né, várias coisas extras ali que ajudam a gente a programar com mais agilidade. E aí eu já tenho instalado aqui, mas eu vou te mostrar como instalar uma extensão chamada Live Server, que ela serve para a gente abrir as nossas páginas, né, para a gente servir as nossas páginas para o navegador, tá? Então você pode pesquisar por ela assim, ó, Live Server. E aí você vai encontrar essa extensão aqui, que tem quase 40 milhões de downloads. Ela é uma extensão bem popular. E aí vai ter para você um botão de instalar, certo? Você vai instalar ela aí. E aí você vai ser capaz de fazer o seguinte depois que você instalar ela. Você vai voltar aqui, ó, no explorador e você vai poder abrir com o Live Server, certo? Tá em inglês aqui, mas você vai clicar em Open with Live Server e ele vai então abrir isso aqui lá no navegador pra gente, porque isso é uma forma mais rápida da gente carregar as nossas páginas. Você vê que eu não precisei vir aqui, né, clicar para abrir com o navegador. Ainda tem outras vantagens que elas não são importantes agora, mas enfim, o importante é que vai ser bem rápido para a gente trabalhando com o Live Server. E aí, como eu falei, a gente tem aqui a estrutura básica de uma página web. Eu sei que foi uma tangente meio grande, mas é só para todo mundo ficar na mesma página aqui, né, e a gente saber então como trabalhar lá no navegador. E dentro do script, a gente agora pode executar aquele mesmo alert que eu mostrei mais cedo, lá no console, lembra? Só que agora a gente está criando isso aqui no nosso próprio site, na nossa própria página. Então eu vou vir aqui e eu vou colocar um alert. E aí, ó, vou colocar, abrindo aspas, aquele mesmo texto. Ó, olá, Isaac. Beleza? E aí agora eu posso salvar. Para a gente escrever uma linha de código no JavaScript, é só fazer isso aqui, ó, colocar, né, o nosso código. Aí eu vou salvar o arquivo e agora eu vou voltar ao meu navegador. E você pode ver que ele inclusive já atualiza a página automaticamente para a gente, certo? Então é outra praticidade aí do Live Server, é o Live Server que está fazendo isso. Mas a gente pode fazer de novo, eu posso vir aqui, atualizar a página, você vê que toda vez que ele carrega, ele me dá um olá, certo? Ó, toda vez que eu vier aqui, clicar em atualizar, ele vai dar um olá, Isaac. E é assim que a gente executa o código JavaScript no navegador. A gente precisa de uma página HTML para isso. A gente precisa ter um site, certo? Igual esse que eu criei aqui, bem básico. E a gente coloca então dentro da tag script o nosso código. Só que essa não é a forma recomendada de fazer, tá bom? Por quê? Porque esses arquivos aqui, eles tendem a ficar muito grandes, muito longos. E aí é legal que a gente divida o nosso código HTML, que é esse daqui de fora, do nosso código JavaScript, que é esse aqui de dentro, criando arquivos separados para os nossos scripts.
Então, eu poderia vir aqui na mesma pasta da aula 1, certo? E criar um arquivo aqui chamado index.js, tá? E aí é muito importante que você se atente para a extensão do arquivo. É isso aqui que vai definir qual é o formato desse arquivo, né? Que linguagem é essa que ele está trabalhando. E aí, o JS é de JavaScript. A gente vai criar esse arquivo aqui. Eu vou pegar esse código do alert que a gente tem aqui e eu vou recortar ele e vou trazer ele para o arquivo separado, tá? E a gente vai, então, salvar esse arquivo. E agora, como é que a gente faz, então, para executar esse script que está aqui? Ele está aqui na mesma pasta, e aí tudo que eu preciso fazer aqui é utilizar o atributo src, certo? Você vai escrever exatamente nesse formato aqui, ó. Você vai passar a tag script e você pode passar uma informação extra para ela, que é a source, ou a fonte, que seria basicamente a origem, né? A origem do seu arquivo de script. E aí, basicamente, ele está aqui na mesma pasta, então eu só passo o nome dele, index.js. Se ele tivesse em outras pastas, você poderia colocar, por exemplo, nesse formato aqui, ó, que você está voltando uma pasta e acessando o index.js, enfim, certo? Coisas específicas aí de navegação, mas basicamente você vai passar o nome do seu script, eu vou salvar isso aqui, e aí você pode ver que a nossa página aqui no navegador, ó, ela ainda funciona. Quando eu atualizo, ela me dá um olá, olha que legal. Então, olha que bacana, a gente conseguiu incluir um script, um código JavaScript na nossa página. E é exatamente assim que você vai fazer, você vai criar um documento HTML, colocar a tag script apontando para um arquivo, beleza? Além do alert que eu coloquei aqui, a gente também consegue utilizar outros comandos. E aí, para a gente avançar nessa nossa introdução à linguagem aqui, eu vou te mostrar um outro comando, que é o console, certo? O console, ele dá acesso a exatamente aquela janelinha que eu mostrei mais cedo, chamada console. E aí, dentro do console, a gente pode colocar aqui um ponto, e ele vai permitir que a gente execute várias funcionalidades específicas do console, como, por exemplo, o clear, que limpa o console, igual aquele botãozinho que eu cliquei mais cedo, só que a gente consegue mandar ele limpar o console manualmente aqui. E a gente também consegue utilizar um comando chamado log, que também é um dos comandos aí mais famosos, mais conhecidos do JavaScript, que é o console.log. E ele vai permitir que a gente faça basicamente o mesmo que o alerta aqui, só que dessa vez a gente vai mostrar uma mensagem lá no console, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, estou usando a linguagem JavaScript, beleza? E aí eu vou salvar isso aqui, vou voltar ao navegador e aí eu preciso atualizar a minha página. Ó, nisso que eu atualizar, ele vai mostrar aqui o Olá Isaac. E aí, se eu abrir o console, eu posso apertar F12, lembra? E abrir aqui o console. Você vai ver que ainda não tem nada aqui do lado. Por quê? Porque o JavaScript, ele executa sequencialmente. Então, ele vai indo linha após linha. E aí, depois que eu der o OK aqui, que ele vai pular para a linha de baixo. Por quê? Ele ainda está travado nessa linha de cima, porque o alerta ainda está na tela. A partir do momento que eu apertar OK aqui, você vê que a nossa mensagem apareceu aqui do lado. Olha só, estou usando a linguagem JavaScript. Ele até falou pra gente aqui na frente, ó, de onde veio essa mensagem. Ó, veio do arquivo index.js na linha 3, tá? Olha só, exatamente a linha que ele executou. Então você consegue aí utilizar esses vários comandos do JavaScript no navegador para criar os programas de computador, certo? Isso aqui foi o seu primeiro passo aí na linguagem, mas até o final desse curso você vai estar criando coisas muito mais incríveis com o JavaScript. E aí, vimos como trabalhar com ele no navegador. Vamos dar uma olhadinha bem rápida naquelas duas outras opções que eu falei, só para você ter esse conhecimento também. Eu vou vir aqui no site do Node.js, que é esse aqui, ó, nodejs.org, tá? E você pode acessar aí a versão em português também, colocando /ptbr, e aí ele vai permitir que você baixe para o Windows ou para o seu sistema operacional o Node.js. Como eu falei, ele é um programa que você vai ter que instalar no seu computador. Então você pode clicar aqui nessa versão LTS, que é a versão mais segura, mais estável, certo? Ela é um pouco mais antiga, mas ela é a que funciona melhor. A mais atual tende a ter um pouco mais de coisas instáveis, coisas que podem dar problema. Então eu recomendo que você, enquanto estiver estudando, trabalhe sempre com a versão LTS mais recente, que é essa aqui. E aí você pode baixar ela, você vai clicar aqui, ele vai baixar no seu computador. Uma vez que o Node terminar de baixar, você vai poder então abrir esse arquivo que você baixou para poder executar o instalador. E aí, mesma coisa do VS Code, é bem fácil, olha só. Você vai clicar aqui em avançar, todas as configurações padrão dele aqui funcionam muito bem. Então
Então você pode aceitar aqui os termos, clicar em avançar, instalar no local padrão, pode deixar tudo isso aqui do jeito que tá, certo? Tudo habilitado, branquinho assim, igual tá aqui no meu. Depois você vai em Next, pode avançar tranquilamente, clicar em instalar. Ele vai pedir aí a permissão do administrador do seu computador e uma vez que você clicar em sim, ele vai executar aí a instalação do Node.js. E aí, quando terminar, é só finalizar e aí tá tudo pronto, beleza? Como eu expliquei antes, o JavaScript ele é uma linguagem bem flexível, né? E aí ele é uma linguagem que é também interpretada. O que isso quer dizer? Ele precisa de um interpretador para poder executar o código dele. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui do que é uma linguagem interpretada e compilada, mas saiba que você precisa de uma ferramenta para interpretar aqueles comandos. O navegador, ele tem essa ferramenta inclusa dentro dele, então você nem precisa se preocupar com isso. Mas no seu computador, por padrão, você não tem um interpretador de JavaScript. E por isso que a gente instala o Node. Ele vai interpretar o código para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai abrir o terminal, que é outro programa aí que eu acredito que nas versões mais recentes do Windows ele já até vem por padrão, certo? Você pode procurar também por PowerShell, certo? É o mesmo programa, só com uma cara diferente. E aí dentro dele você pode executar o Node para ele poder rodar os seus arquivos JavaScript. Olha só que coisa bacana. Eu vou aqui dentro do meu terminal. Se você não tiver ele instalado, você também pode procurar na loja aqui do Windows, tá? E instalar, se chama Windows Terminal. Aí você vai abrir ele aqui no seu computador, olha só, terminal, beleza? Esse íconezinho aqui. E aí ele vai carregar essa janela. Outra forma de você fazer isso também é dentro do próprio VS Code. O VS Code ele tem um terminal integrado nele. Então você pode vir aqui, ó, no terminal e criar um novo terminal. Ou pode utilizar esse atalho aqui, né? Ctrl Shift aspa. Tem também o Ctrl aspa que abre um terminal já existente. Beleza, olha só. Você vê que ele carregou aqui, ó, a mesma interfacezinha que a gente tem aqui. A única diferença é que aqui ele já está no caminho do meu projeto, o que facilita muito as coisas. Então eu recomendo que você utilize aí dentro do VS Code, eu acho mais prático, mas você poderia vir aqui também e utilizar um comando de terminal para poder acessar a pasta do projeto. Olha só, você pode utilizar esse comando aqui, ó, e você vê que agora ele está exatamente no mesmo caminho aqui. A gente não vai falar muito sobre terminal aqui, então vamos no VS Code fazer o seguinte. Eu vou utilizar o comando node e aí eu vou colocar aqui na frente traço version ou version, né, que é a versão do Node. Uma vez que você tem instalado ele na sua máquina, esse comando aqui vai funcionar e vai te devolver a versão que está instalada. Olha só, ele devolveu para a gente 18.18.0, a versão que eu acabei de instalar. Então já está tudo funcionando. Agora eu consigo usar o comando node, só purinho assim, ó, node, e dar enter, e ele vai abrir para mim o próprio console do Node.js. É exatamente igual o console que a gente tem aqui no navegador, onde você pode executar os comandos. Com a única diferença é que aqui a gente não está no navegador. Então coisas como o alert, por exemplo, do navegador não vai funcionar. Se eu tentar dar aqui, ó, um alert com a mensagem, né, olá, Isaac, de novo, olha só, ele vai dar erro. Ele deu um erro aqui, ó, reference erro, alert is not defined. Quer dizer que ele não conseguiu entender o que significa esse alert. Por quê? Isso é uma coisa dos navegadores. O Node, ele roda aqui no console apenas. Então, um dos comandos que talvez você já deve estar imaginando aí que a gente consegue sim utilizar no Node é exatamente o console log. Então, vamos tentar, olha só que legal. Eu vou vir aqui e eu vou dar um console.log. E aí eu vou passar então, olá, Isaac. Ele acabou dando um erro estranho aqui. Eu vou fechar o console aqui e abrir de novo, certo? Ó, abrir outro terminal para a gente tentar novamente. Vou executar o Node aqui e aí eu vou tentar novamente. Acho que foi porque eu digitei algum caractere errado. Então, console.log. Vamos colocar aqui, ó. Eu abro aspas, igual a gente fez aqui em cima. Olá, Isaac. Vamos tentar sem os caracteres especiais. Acho que eu devo ter clicado alguma coisa errada. Você vai dar o comando, vai dar Enter e olha que bacana. Ele mostrou a mensagem, ó. Ele pegou essa mesma mensagem que a gente escreveu e mostrou aqui embaixo, já no próprio console, tá bom? Então a gente consegue trabalhar agora com o Node, né, com o JavaScript, no nosso computador, fora do navegador. A gente não vai utilizar tanto o Node.js aqui nesse curso, porque o navegador ele tem algumas praticidades que vão ser muito úteis e, como eu falei, o JavaScript ele é bem importante na web. Então, se você vai aprender a linguagem, faz muito mais sentido você já aprender ela na área onde ela é mais proeminente, tá? Então, eu vou agora fechar esse terminal aqui. Como é que eu faço isso? Apertando Ctrl D, certo? D de dado. E a gente sai do Node. E outra coisa que a gente consegue fazer com o Node também é executar os nossos scripts que foram criados como arquivos.
Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu consigo criar um novo script aqui, eu vou chamar de node-teste.js. E aí aqui a gente já viu que o alert não funciona, mas o console log funciona. Então vamos tentar, olha só, console.log, e aí eu vou colocar aqui, ó, olá, Isaac, novamente, certo? Você pode colocar qualquer texto que você quiser. Por exemplo, estamos... Aliás, vou até te mostrar, ó, vou botar separado, né? Vamos botar 2 console logs separados. Vou botar aqui, ó, estamos aprendendo JavaScript. Vou salvar esse arquivo. E aí, para você executar o arquivo com o Node, você coloca o comando Node. E aí você passa o caminho do arquivo. Lembrando que aqui a gente está usando caminhos relativos do terminal. Tá? Então, se eu tentar procurar a partir dessa pasta curso aqui, ó, eu não vou conseguir encontrar o meu arquivo. Eu preciso acessar o aula-01 barra, eu vou acessar dentro da pasta o arquivo node-teste.js. Você passa o caminho assim do seu arquivo, você dá Enter, e aí olha que legal, ele executa o seu arquivo. Ele faz qualquer tarefa, qualquer comando que você colocar ali, no caso que a gente botou a mensagem no terminal, beleza? Então agora você já viu 2 jeitos de usar a linguagem JavaScript, no navegador e no Node.js. E aí vamos agora conhecer o CodePen, né, que é aquele último que eu falei, que é esse site aqui, ó, codepen.io, né, .io. E aí ele permite que a gente trabalhe aí com HTML, CSS e JavaScript dentro do navegador. Você pode criar uma conta se você quiser, fazer login, para poder inclusive salvar os seus códigos no CodePen, compartilhar ele com as pessoas, mas eu vou fazer do jeito simples aqui, ó, e eu vou começar a codificar aqui sem precisar criar conta nenhuma. E aí o CodePen vai abrir para a gente essa interface aqui, onde a gente tem a parte do HTML, do CSS e do JavaScript aqui no canto, beleza? Então a gente consegue escrever aqui qualquer conteúdo que a gente quiser e ele vai mostrar. Então, aquele mesmo H1 que a gente escreveu mais cedo, ó, da aula 1, lá na nossa própria página, se eu colocar ele aqui, você vai ver que ele vai, então, mostrar aqui embaixo o resultado. Pode ser que a interface do CodePen esteja um pouco diferente dessa que eu tenho aqui, tá? Eu gosto de vir aqui também em Settings e na parte de Behavior, desabilitar aqui o autosave, certo? Porque aí eu consigo rodar manualmente os meus códigos, tá? Então, hoje a interface do CodePen é nesse formato aqui, você vem aqui em Behavior, desabilita, que aí você pode então rodar manualmente, você vê que ele traz aqui pra gente, ó, o código. Mas o que importa para nós aqui não é o HTML nem o CSS, então a gente pode diminuir esses dois, beleza? Olha só, vou abrir aqui o JavaScript apenas e vou abrir também o console aqui, ó, posso aumentar aqui o console, porque é o que vai importar pra gente. E aí todo o código que eu colocar aqui, ele já vai ser executado automaticamente. Então eu poderia vir aqui no meu VS Code, pegar aqui, ó, esse mesmo código, copiar ele, trazer para cá, clicar em rodar e olha só o que vai acontecer. Ele mostrou pra gente a nossa mensagem. Então eu posso dar OK aqui e você vê que no console aqui, ó, ele capturou o console pra gente não precisar ficar abrindo, né, aquela janela e bagunçar a nossa tela. Você vê que ele trouxe aqui pra gente a mensagem e eu acabei clicando 2 vezes ali, então ele trouxe 2 vezes. Então você tem essas 3 opções aí para trabalhar com o JavaScript, né? A gente tem várias formas de trabalhar com a linguagem, mas como eu disse antes, nesse curso aqui a gente vai estar priorizando utilizar o JavaScript no navegador, certo? Utilizando os recursos aí para a web do JavaScript. Então a gente vai trabalhar, eu principalmente, com o VS Code aqui, com os arquivos HTML, tá? Então toda a aula eu vou utilizar aqui um arquivinho HTML, a gente vai colocar os nossos scripts nele, exatamente nesse mesmo formato que eu fiz aqui, mas sinta-se à vontade para utilizar o CodePen, caso você queira também, porque eu sei que ele é bem prático, né? Você não precisa ficar instalando coisas extras no seu computador, se você não quiser. Voltando aqui ao nosso slide, recapitulando, a gente viu então como utilizar o JavaScript diretamente no navegador, através do Node.js e também através do CodePen. E agora, antes da gente acabar a aula, eu tenho algumas missões especiais para você, certo? Mais especificamente, uma só dessa vez. Nas próximas aulas a gente vai ter mais atividades. Mas o que você vai fazer agora? Você vai criar uma página HTML que, ao ser carregada, exibe o seguinte alerta, começando meus estudos de JavaScript. Então você vai fazer exatamente o que eu ensinei nessa aula aqui. Você vai criar uma página que executa esse alerta aí com JavaScript. Então essa é a nossa atividade dessa aula. E aí na próxima aula a gente vai apresentar para você o resultado, né? E você pode conferir então
o seu código para ver se você fez corretamente. Ah, e não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, deixa o seu gostei aí. Você pode também postar nos comentários do vídeo a sua resposta, né, o código aí da sua atividade, e a gente vai conferir aí com você, a gente vai interagindo através dos comentários também, beleza? Segue para ficar por dentro de todas as novidades. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo lá na próxima aula.